O que é um verbo? Pausa o vídeo e tenta responder em voz alta. O que é um verbo? Olha essa tabela aqui na tela. A gente tem teacher, house, coffee and study. Qual dessas 4 palavras é um verbo? Por quê? Teacher é uma pessoa. Pessoa é um substantivo. O substantivo no inglês a gente chama de noun, então não é um verbo. House. House é um lugar. Também é um substantivo. Coffee também é um substantivo, não é um verbo. Study. Study é um verbo. Por quê? Porque é uma ação. Um verbo é a palavra que vai mostrar ação, atividade ou estado. Então, por exemplo, eat, comer, study, estudar, work, trabalhar, sleep, dormir. Então, por exemplo, olha essa frase aqui na tela. I study English. A gente tem 3 palavras. I study English. Qual que é o verbo? Qual que é a ação nessa frase aqui? Pausa e tenta responder. A ação é justamente study, né? É o que eu estou fazendo, tá bom? O I, a gente viu que é o subject e o study vai ser o complemento daquele verbo. Um outro adendo antes da gente entrar na lista de verbos de fato. Se você for pegar qualquer lista de verbos no inglês na internet, a maioria tem 3 colunas, né? Uma que é a forma base do verbo, a outra vai ser o simple past, a gente vai falar disso bem mais pra frente, e o past participle, que também é assunto para um futuro não tão distante. O que você vai focar, se você quiser ver uma lista por curiosidade na internet, é que é o seguinte: na forma base, você vai ver o verbo, por exemplo, to study, to work. Aquele to ali só indica que ele está na forma infinitiva dele. É como se fosse estudar, trabalhar. A gente coloca a parte infinitiva no final da palavra. No inglês, ela vai antes, que é o to, né? Então, quando você for colocar na frase, você pode tirar aquele to, tá bom? Então, agora nós vamos para os verbos de fato. Eu separei eles por lista e por grupos para ficar mais fácil, tá bem? A gente vai ver o verbo, o que ele significa e um exemplo contextualizado. No primeiro verbo, nós temos to study, que significa estudar. Por exemplo, I study English. Um exemplo contextualizado, what do you study? I study English, tá bom? Como segundo verbo, para falar de rotina, nós temos work ou to work, né? Quando você for anotar, coloca um parênteses no to para você lembrar que você não vai utilizar ele na frase. Ele só indica o infinitivo. Então, to work, trabalhar. I work from home. Ou, num exemplo mais contextualizado, where do you work? I work from home, tá? Então, como um terceiro verbo, nós temos to wake up ou wake up. To wake up significa acordar. Por exemplo, I wake up at 7 a.m. Mais contextualizado, what time do you wake up? I wake up at 7 a.m. Como quarto verbo, nós temos to sleep. To sleep significa dormir. Então, por exemplo, I sleep at 11 p.m. Mais contextualizado, what time do you go to sleep? I go to sleep at 11 p.m. Um quinto verbo para falar de rotina, a gente tem to eat. To eat significa comer. Por exemplo, I eat breakfast every day. Como um exemplo mais contextualizado, nós temos what do you eat for breakfast? I eat eggs and fruits.
Agora, vamos falar dos verbos que a gente pode utilizar para expressar nossos gostos, nossas opiniões. E como um sexto verbo aí da nossa lista, a gente tem to like. To like, nesse contexto, porque o like tem vários usos no inglês, mas nesse contexto, o to like significa gostar, tá? Então, por exemplo, I like coffee, ok? Então, num exemplo mais contextualizado, what do you like to drink? I like to drink coffee. Agora, como um sétimo verbo da nossa lista, nós temos to love. To love, amar, gostar. Por exemplo, I love music. Um exemplo mais contextualizado, what kind of music do you love? I love rock music. Me diga aqui nos comentários what kind of music do you love? Oitavo verbo, nós temos want. To want significa querer. Por exemplo, I want a new phone. Num diálogo mais contextualizado, nós temos what do you want? I want a new phone. Como nono verbo, nós temos need. To need. To need significa precisar. Por exemplo, I need help. Um exemplo mais contextualizado, nós temos what do you need? I need help. Um décimo verbo, nós temos prefer. To prefer, que significa preferir. Por exemplo, I prefer tea. Ou, num exemplo mais contextualizado, what do you prefer? Coffee or tea? I prefer tea. I prefer coffee. E me deixa aqui nos comentários o que você prefere. Do you prefer coffee or do you prefer tea? E agora, num terceiro bloco, que é o bloco de comunicação, tem alguns verbos legais que a gente pode gravar também. To speak. To speak. A gente tem falar. To speak significa falar. Por exemplo, I speak Portuguese. Ou, num exemplo mais contextualizado, a gente vai ter do you speak English? No, I don't. I speak Portuguese. Nosso próximo verbo é to talk. To talk significa conversar. Então, I talk to my friends every day. Como, por exemplo, who do you talk to? I talk to my friends every day. E preste atenção que no português a gente fala conversar com alguém, né? No inglês eu vou falar talk to fulano. Então, I talk to my friends every day. E não I talk with my friends. Tá incorreto, tá? Ask. Nosso 13º verbo, nós temos to ask ou ask, que significa perguntar. Por exemplo, I ask questions. Como um diálogo mais contextualizado, a gente pode ter, por exemplo, Can I ask a question? Posso fazer uma pergunta? E como resposta, Sure, yes, you can. Na sequência do verbo ask, a gente tem to answer. To answer significa responder. Então, por exemplo, I answer emails quickly. Eu respondo e-mails rapidamente. Como um exemplo mais contextualizado, do you answer emails quickly? Yes, I do. E para o nosso bloco de vida digital, a gente tem alguns exemplos de verbos que você pode utilizar com tranquilidade. Então, como nosso 15º verbo, nós temos to watch. To watch é assistir, tá? Então, I watch YouTube. What do you watch? I watch YouTube every day. E um parênteses. Isso aqui é bônus, não tinha nem planejado. Lembra que, entenda que a gente tem to watch, to look
and to see. To watch é assistir. A gente sempre assiste alguma coisa. Então, I watch YouTube. To look é olhar. And a gente sempre olha at alguma coisa. Então, I look at the sky. Eu olho o céu. Eu olho para o céu, né? E a gente tem to see. To see significa enxergar, ok? Então, I see you. Eu enxergo você. Em seguida, nós temos o nosso 16º verbo, que é to listen. To listen é ouvir, tá? Então, por exemplo, I listen to music, tá? E num diálogo mais contextualizado, what do you listen to? I listen to music. Repare que a gente sempre escuta to alguma coisa. Então, I listen to the radio, I listen to the teacher, I listen to music, tá? E outro adendo, a gente tem listen and hear, tá? Então, to listen é ouvir, to hear é escutar. E tem uma diferença no uso desses verbos. To listen to é quando eu estou ouvindo atentamente. Então, I listen to the teacher, tá? Mas o hear é geralmente alguma coisa que eu não estou prestando tanta atenção. Eu escuto, mas eu não estou atento. Então, por exemplo, I hear the ambulance. I hear the noise. Então, eu escuto a ambulância. Eu escuto o barulho, tá? Em seguida, como nosso 17º verbo, a gente tem to read ou read, que é ler. Então, I read books. Eu leio livros. So, for example, what do you read? I read books. Em seguida, para o nosso 18º verbo, nós temos to use. To use é usar. Então, por exemplo, I use Instagram. Diálogo. Do you use Instagram? Yes, every day. E, detalhe, quando a gente vai falar de roupa, a gente vai ter uma aula só para falar disso. Mas o verbo não é usar roupa no inglês. A gente vai falar to wear clothes. Então, por exemplo, what do you wear? I wear clothes. Como nosso 19º verbo, nós temos to go. To go significa ir. E a gente sempre vai a algum lugar. Então, I go to work. Where do you go every day? I go to work every day. 20º verbo, nós temos live. To live. To live é viver. Então, por exemplo, I live in Brazil. Where do you live? I live in Brazil. Or, for example, the cat lives with me. Lembrando que esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior, eu reforcei qual era a estrutura básica da língua inglesa. E em seguida, a gente falou do simple present, que é o tempo verbal que a gente usa para falar de rotina, ações frequentes e etc. Nele você vai entender por que eu falei the cat lives with me. Qual que é a diferença? Por que eu usei aquele S no final? Então, ao final desse vídeo, eu vou deixar o vídeo que eu tô falando aqui no final. Vá lá e tenta entender o porquê.